Meus irmãos, hoje nós vamos falar, né, de três itens do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, que é o capítulo dos bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar de dois temas bastante controvertidos, né? O esquecimento do passado e a resignação, né? E volta e meia, alguém pergunta: não seria mais fácil saber o que fizemos no passado, de modo que pudéssemos corrigir os erros com mais facilidade? E quanto à resignação? É aquela em que a gente se coloca numa posição de conformismo, aceitação de tudo sem questionamentos, delegando para outro o nosso dever? E se o Espiritismo é pautado na fé raciocinada, como podemos agir dessa maneira? Pois o Evangelho nos ensina que o esquecimento do passado é uma verdadeira misericórdia de Deus para conosco e que a resignação deve estar ligada à nossa confiança em Deus. É o que nós vamos ver nesse estudo. Então, meus irmãos, vamos à leitura do que diz o Evangelho sobre o esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. E, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Então, meus irmãos, a gente não tem dúvidas quanto à misericórdia de Deus para conosco ao nos permitir seguir a vida de forma plena, com o esquecimento do passado, nos permitindo começar de novo, porque Deus é esse Pai amoroso, né, que nos permite zerar e começar tudo outra vez. Então, continua aqui os espíritos. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que se lhes fez, né? Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante do que houvesse ofendido. Então, Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. E aí, continuando, eles dizem que ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são o indício de que ainda resta nele coisas a serem corrigidas, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque o que já está corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então, imaginem, né, vocês, que se não existisse esquecimento do passado, o caos que seria o mundo. É, vamos supor, estamos andando na rua, uns olhos olhando para os outros com desconfiança, com raiva. E se você causou alguma desgraça a alguém, e se esse alguém te encontra, como seria essa situação? Se você fosse um poderoso do passado, seu orgulho hoje.
né? Uma amiga minha certa vez me disse que se soubesse do seu passado, você andaria de burca. Então, por que isso, né? Porque se não existisse o véu do esquecimento, a lembrança do passado, ela aconteceria igualmente para todos. Não ia acontecer somente para um ou outro. Ninguém é privilegiado, é para todo mundo. Ou todo mundo esquece, ou todo mundo lembra. Imagine você, claro, tem as exceções, né, gente, das missões, espíritos em missões, e aí já é outra história. Agora você imagina você andando na rua, todos te reconhecendo, aquele que fez algum mal a você ali na sua frente, ou você na frente dele, a quem destruiu em outros tempos. Ódios retornariam, sentimentos de vingança, orgulho, né? A vida na terra seria um verdadeiro caos. E por que Deus faria isso conosco? Qual seria a utilidade disso, né? Então a gente vem aqui no livro, no Evangelho e entende a explicação dos espíritos. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que as perde jamais, que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre com justiça, né? A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Então, aqui eu me lembrei do filme Nosso Lar 2, que tem uma cena em que o personagem Fernando visita no sonho o mundo espiritual, onde os seus amigos o relembram os compromissos assumidos. Ele, desequilibrado, não aceita essa influência salutar. E o que acontece? Eles rapidamente o devolvem ao corpo físico. Inclusive, é uma cena muito interessante. Mas esse é uma ilustração exatamente do que explicam os espíritos aqui nessa passagem do Evangelho, né? E falando nele, o nosso benfeitor André Luiz, ele diz o seguinte: diante, pois, das provações que te afligem, não imagines que o alívio da tua dor esteja no conhecimento do pretérito. Ao contrário, a solução que Deus te propõe não é conduzires a memória em direção ao passado, debaixo do sono hipnótico, mas avançares o coração rumo ao futuro, sob a inspiração do Evangelho de Jesus, amando, servindo e trabalhando pelo seu autoaprimoramento, na certeza de que a felicidade autêntica é operosa conquista e não simples oferta. Está lá no livro Vivendo o Evangelho, volume 1. É a psicografia de Antônio Badui, filho. Agora também nós podemos ver, lá no livro dos Espíritos, nas perguntas 392 a 399, também se fala sobre o esquecimento do passado. Eu só destaquei a 392, que diz: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: o homem não pode e nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. E eu trouxe também o comentário de Kardec na pergunta 393, que a gente convida à leitura. Se não temos durante a vida corporal, diz Kardec, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição. E nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. São uma pequena lembrança do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, é que nos previne a resistência. Então, meus irmãos, é por isso
que entendemos que o nosso sofrimento é justo, né? Vemos aqui justiça das aflições, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Está lá nos itens 1 e 3 do mesmo capítulo, né, que a gente já estudou. Então, meus irmãos, é por isso que, como eu falei, que nós temos que compreender que o nosso sofrimento é justo. Existem dores que vivemos, que preferíamos acionar um botão de esquecer, né? A dor da perda de um ente querido, por exemplo. Assim é o nosso esquecimento do passado. Assim é com o esquecimento do passado. É como acionar um botão e tudo se apaga, entre aspas, e temos a oportunidade de recomeçar e fazer tudo diferente. É isso que nós queremos dizer, que Deus cura quando nos permite reencarnar e começar de novo. Como um pai amoroso que é, ele nos permite começar tudo de novo, numa nova vida, sem lembranças, junto àqueles que também não têm lembranças. Então, por isso, aquela frase muito lida em adesivos de carros, reencarnação, uma questão de justiça, que é atribuída a Allan Kardec, é atribuída a Allan Kardec porque na questão 171 do Livro dos Espíritos, ele fala ardentemente sobre a justiça de Deus. E os motivos de resignação, meus irmãos, que está aqui no capítulo, nos itens 12 e 13, né? Nós temos motivos de resignação. Por que a resignação, né? Então, nós vemos aqui no item 12, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem, e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. O homem que sofre se assemelha a um devedor, que deve uma grande soma, e a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a centésima parte, darei quitação de todo o resto e ficarás livres. É o verdadeiro Serasa espiritual, meus irmãos. Vejam como é semelhante à nossa vida material. Brincadeiras à parte, se nós pararmos para pensar, um credor nos oferece, né? Está cansado de nos cobrar, né? A gente não paga, passa meses, anos e a gente não paga, aí o credor vem e oferece 10% da dívida para você liquidar tudo, né? Também tá, né? E aí você faz o quê? Você não vai lutar, você não vai batalhar para conseguir aqueles 10%. Por exemplo, você tem uma empresa, deve R$ 100.000, você não tem mais de onde tirar, sua vida está parada, tudo está acontecendo, toda uma sorte de coisas ruins acontecendo com você por conta dessa dívida, e aí de repente surge essa oportunidade de você pagar 10.000 ao invés de 100.000. O que é que você vai fazer? Você vai fazer qualquer negócio, vai lutar, vai batalhar, vai trabalhar para conseguir essa quantia, para liquidar essa dívida, né? Assim é, meus irmãos, na vida espiritual, né? Quando, né, o homem que sofre se assemelha a um devedor que deve grande soma, porque também é um sofrimento, né? Vamos combinar na vida material, a pior coisa que tem é quando nós devemos, né? Então, diz aqui o Evangelho, o devedor não estaria mais livre de suportar todo tipo de privação para se libertar da dívida, pagando apenas a centésima parte dela? Em vez de lamentar-se do seu credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque depois da quitação estarão livres, né? Mas se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres, né? Então, a cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma só falta, qualquer que seja, que não traga consigo a punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã,
será. Se não for nesta vida, será na outra. É, é invariável, né, meus irmãos? É, e aí, no item 13, o homem pode amenizar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Isso é muito importante, meus irmãos, que a gente preste bastante atenção. Mas ele sofre quanto maior a duração do sofrimento lhe parece. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão na vida, a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem rapidamente. Então, a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de lastimar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, vê apenas a vida material, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. É como disse o Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras. O materialismo, que é essa crença de que tudo acaba depois da morte, do corpo físico, o materialismo é a maior mentira contada para a humanidade. Porque é ela que faz com que, é o materialismo que faz com que você perca o sentido da vida. Qual é o sentido da vida se tudo acaba? Né? E ao contrário, vem o Espiritismo e traz para a gente esse sopro renovador, como diz André Luiz, né? A vida não cessa jamais, né? Então, o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos seus desejos humanos, né? Fazendo com que o homem contente-se com a sua posição, sem a invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das desilusões pelas quais atravessa. Então, ele adquire a calma e a resignação tão úteis à saúde do corpo quanto ao da alma, né? Então, é o que se chama de resignação ativa ou, como denomina Joana de Ângeles, resignação dinâmica. Aí aconselha a benfeitora espiritual de Divaldo Franco o seguinte: aplica-te ao serviço fraternal de auxílio, confiante e resignado, adquirindo experiências iluminativas, que se te incorporarão ao patrimônio existente de bênçãos. E por quê? Né? E por quê? Porque quando olhamos os nossos problemas de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade. É como subirmos numa montanha e de lá a gente olha para baixo. Tudo parece pequeno. Procede assim aquele que dá mais valor ao espírito do que à carne. Esse indivíduo pode passar por todo tipo de dificuldade e que vai continuar calmo, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento, pois o vê como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. Vocês querem um exemplo? Aquela mãe que perdeu o filho de forma violenta, e que ao invés de desejar vingar-se ou de mergulhar na revolta, ela utiliza a sua dor para auxiliar outras mães que passam pelo mesmo sofrimento, acalentando os corações enlutados, levando esperança, ânimo. Ou seja, essa mãe, ela busca atravessar essa existência com a resignação ensinada por Jesus, que não se revoltou ante as injustiças que sofreu, né? Então, é, aquela história, né, do cristão ali no telhado ante a inundação, ele pede para Deus, Deus, me salva, me socorre. E aí ele fica ali no telhado aguardando. Passa o primeiro barco. Vambora, vem. E aí ele, não, eu não vou. Deus vai me salvar. Passa o segundo barco. Vamos, venha. E não, não vou. Deus vai me salvar. Passa o terceiro barco. Não vou. E aí você
o cristão se afoga, chegando lá nos portais, né, do paraíso, ele pergunta: Poxa, Deus, te pedi tanto para você me salvar, e Deus responde a ele: Mas eu te mandei diversos barcos, você recusou-se. Então, meus irmãos, nós temos escolhas. Então a gente não pode ter aquela resignação, eu vou morrer, acabou. Não, você tem que se salvar, você tem que fazer por onde, você tem que fazer a sua parte. Afinal de contas, meus irmãos, como que o mundo se desenvolve se não for através das nossas resignações, não é mesmo? Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus quer que sejamos ativos. O fato de você cultivar, por exemplo, a espiritualidade não o exime de viver no mundo, com todas as suas hostilidades. Então, todos nós aqui estamos aqui exercitando a nossa religiosidade, né? A nossa espiritualidade. Mas isso não significa que, então eu estou isenta de qualquer, eu não sou obrigada mais a passar por nada. É sim, você está no mundo de expiações e de provas, né? Então, há desafios, meus irmãos, que somente a vida corporal ela pode nos proporcionar. Vai lá no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, o homem no mundo, que vocês vão ver, né? Então, meus irmãos, a espiritualidade ativa é aquela que não foge da realidade, em busca de uma religiosidade intocável. Com Jesus, a religiosidade e a espiritualidade é atuante, como ele é. Né? Lá no estudo sobre o trabalho, foi dito, né? Lá em João, é, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então é isso, né? Então a resignação ativa é a confiança em Deus, a compreensão da imortalidade da alma, entendimento quanto à reencarnação, otimismo diante das situações adversas, coragem para enfrentar o sofrimento, autoconhecimento, reforma íntima. E por último, né, para a gente caminhar para a conclusão, Gerson Simões Monteiro, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro por muitos anos, né? Ele hoje já retornou à pátria espiritual. Ele tem umas experiências dolorosíssimas. Perdeu dois filhos pequenos, perdeu a esposa e foi um grande exemplo de homem, né? Do homem no mundo, do homem cuja resignação era ativa, né? Que ele continuou trabalhando pelo espiritismo, trabalhando pelo bem do próximo, e ele dizia uma frase maravilhosa: aceitar que diz assim: o segredo da vida é aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. Então, meus irmãos, agora para a nossa conclusão, eu vou contar a história uma história do capítulo 10 do livro Os Mensageiros, esse livro que foi inspiração para fazer o filme Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros, que é de autoria do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é a experiência de Joel. A Joel, né? Bom, no livro André Luiz ele está lá num grupo, ele foi convidado por Vicente, então ele está ali num grupo que está prestes a fazer uma nova missão. Cada livro de André Luiz é uma missão espiritual que eles vão executar. E assim, né? Umas conversas, em cada capítulo uma história diferente, de experiências vividas, né? De fracassos na vida terrena. Uma delas, Vicente vem e chama André Luiz e fala: Vicente, André, Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica. Pode contar uma experiência muito interessante, né? Inclusive, ele foi perseguido por alucinações estranhas relativas ao passado dele. Aí, André Luiz, assim, ao passado? Mas como assim? E aí, Joel vem e responde a ele: sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes, amigos desdobraram-se em obséquios
por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas obrigações. Infelizmente, porém, e aí ele, muito triste, continua. Não per, Aí André Luiz, né, faz uma pergunta bastante interessante, né? Aí ele, André Luiz, perdeu as realizações só por conta dessa sensibilidade adquirida? E aí Joel, não, não, eu perdi pela sensibilidade, mas pelo seu, não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. E aí André Luiz, admirado, né? Ficou continuando. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, como com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me em mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Em seguida, continuou. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Senti intuitivamente a vívida lembrança das minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades terrenas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como um disco sob a agulha da vitrola. O livro é de 1944, tá, gente? E, continuando, lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das lutas, das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me viam pedir atividades a bem do próximo, engolfando em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espírita chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas. Mas qual?
Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão de meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Neste propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora iminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Então, meus irmãos, essa aqui é uma história que ilustra com muita categoria o esquecimento do passado ou a sua lembrança. O que pode acontecer conosco? A experiência de Joel era para ser uma experiência de missão, para que ele também se redimisse de seus erros. Mas, infelizmente, a sua vaidade ainda estava muito latente, e isso causou todo esse sofrimento que ele relata. Então, meus irmãos, assim é para nós, caso essas reminiscências sejam tão evidentes. Imagine o vasto campo de coisas que podemos fazer com essas informações, né? E como nós estamos no mundo de expiações e de provas, eu posso afirmar que com certeza não serão as melhores atitudes. Então, meus irmãos, que façamos todo o bem que pudermos, aprimorando-nos interiormente e superando as nossas dificuldades. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo.